I go to heal my heart and drown my woe. Rain may fall and wind may blow, but there shall be many miles to go. A taverna tá sempre aberta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um episódio do Última Poção, seu papo semanal de taberna sobre videogames. Eu sou o Paquito e de carteirinha já me basta de trabalho, não preciso da gamer. Muito obrigado. E aqui comigo hoje se junta meu amigo Eric. Salve, rapaziada. E o que eu tenho pra dizer pra vocês hoje é: não é porque um jogo não clicou com vocês uma vez que ele não clicará nunca. Fique com isso aí em mente. E com esse papo filosófico pra gente pensar um pouquinho, junta-se à mesa aqui meu amigo Paulo Nagahara. Vendo a Via Láctea, estrada tão bonita. Eu não entendi, mas vamos dar prosseguimento aqui. Se junta a gente o paladino da edição, Lucas. Olá, queridos ouvintes. Hoje eu tenho um desafio pra mim mesmo. Tentar falar o nome do autor do livro que inspirou o jogo de hoje. E hoje a gente tá no clima de cagação de regra, audiência. Vamos falar um pouquinho sobre carteirinha gamer, sobre jogos considerados essenciais e quais são os jogos que nós consideramos essenciais que vocês joguem. Então, você quer descobrir a nossa opinião sobre esse assunto? Quais os jogos que a gente considera essencial para sua vida? Então, cola aí com a gente e vambora! Eu não acredito que vocês não pegaram referência do Balão Mágico. Não, Eu não peguei mesmo, cara. Não mesmo. Eu nunca escutei Balão Mágico. Bom, eu tenho 25 anos, né? Então acho que eu não preciso falar nada. Tava nem no saco do pai. Acho que o pai dele nem sabia fazer filho quando rolou essa canção aí, mano. nem era nascido. Não só no mundo dos jogos, mas na cultura pop em geral, a gente tem esse conceito de conteúdo obrigatório a ser consumido. Quando a gente vai para a indústria do cinema, por exemplo, né, você sempre tem aquela lista de gente muito cagão de regra que fala: se você não viu esses filmes, você não gosta de filmes de verdade. Ah não, você tem que escutar essa música aqui porque é música que todo mundo precisa ouvir. Por exemplo, trazendo um pouquinho aqui pro cinema, a gente tem o Poderoso Chefão. Algum de vocês três já viu o Poderoso Chefão? Nunca vi. Eu assisti e achei uma merda. Cara, eu, entre muitas aspas, vi o filme pelo jogo do Poderoso Chefão, que é basicamente a mesma história, só que sem o seu personagem. É essa a minha experiência. Mas eu sei a história toda por causa do jogo. E sem o ator com 2 bolas de golfe na boca. E sem a cabeça de cavalo na cama, né? Exatamente. Não, isso tem no jogo. Pô, que maneiro. O jogo é bem fiel, né? É um filme que virou filme nesse caso. Sim. É um filme que virou filme. Se fosse do Kojima... É do Kojima? Fechamos o bingo. Eu nem tempo pra saber. Começamos cedo dessa vez. Esse bingo foi rápido. Não, porra, parênteses aqui. Imagina o Poderoso Chefão feito pelo Kojima, cara. Não, mas essa frase é minha, Bizarríssimo, cara. né? Como assim? Tá roubando a minha frase agora. Tô cagando regra na sua frase agora. Eu não sei se seria pior ou melhor, cara. Só sei que seria uma experiência. Com certeza é melhor. Eu acho que a gente não ia entender. mas isso eu Então já talvez não entendo. seja. Então talvez seja do Kojima, porque eu não entendi por que aquele filme é bom. Audiência, como dá pra ver, a gente não tem muito que um consenso aqui na nossa mesa, né? Tem esse conceito na nossa pequena cultura, aqui na nossa pequena bolha de videogames há muito tempo. E quanto mais o tempo passa, mais essa lista de jogos, entre muitas aspas, essenciais, também vai aumentando, né? Dá pra citar alguns exemplos bem rapidinho aqui, só pra ilustrar o que eu tô querendo dizer? Por exemplo,
você não é fã de Zelda se você nunca jogou Zelda Ocarina of Time. Você não pode se considerar um gamer de verdade, especialmente no quesito RPG, se você nunca jogou Chrono Trigger. Como assim você é fã da Sony e nunca jogou The Last of Us? Blasfêmia é essa? Eu concordo com isso. Não, Blasphemia é outro jogo. Jogão, e se você gosta de indies, você precisa jogar Blasphemous. É a carteirada. Eu não gostei dele. Então você não Eu gosta de nunca indies. joguei ele, pra ser sincero. Eu também nunca joguei. Aí, ó. Faltou umas cartas, né, Paquito? Se ferrar. Cara, pior que eu Sessão tenho Blasphemous do na Steam, eu poser. só nunca parei pra jogar mesmo. Não, eu tenho ele no Switch, eu joguei, é só que eu achei ele lindo. Eu achei ele lindo. Pô, e ainda lida com matemática que eu gosto bastante. Não é matemática não. Não é matemática não, Lucas. Ele É de história, religião. Lucas. Tá, merda. Isso que é influência, cara. O Paulo se vingou do Mario. Ah, caralho, me quebrou, velho. Ai, tá. Esquece que eu ia falar. Segue aí, Paquito. Vou tentar, porque ele me quebrou também. Mas eu quero aproveitar, então, que todos nós quebramos. Eu quero saber a opinião sincera de vocês. O que vocês acham desse conceito de, entre aspas, carteirinha game e jogos essenciais? Uma bosta, né? Não tem muito o que dizer, tipo... Coisa de criança. Sim. Todo o conceito de gatekeeping, de se você não faz X, você não é Y, é um conceito tão infantil que alguém levar isso a sério só diz mais sobre ela do que a outra pessoa, cara. Eu gosto também de falar uma coisa. Eu não gosto de rotular coisas, né? Eu não gosto de considerar uma pessoa X por conta de uma atitude. E eu não gosto de considerar um jogo ruim por conta de um ponto só, entendeu? Então eu também não acho que a pessoa não é gamer de verdade. porque ela não gosta de um jogo X. Eu acho que a pessoa tem o direito de não gostar de um jogo. O que eu acho errado é a pessoa não gostar de um jogo e falar que o jogo é ruim por isso. E isso vale pra qualquer outro tipo de entretenimento, né? E aquela forma preguiçosa de você criar conteúdo, né? É muito mais fácil você criar uma lista de os 10 melhores jogos essenciais do ano, meu, do que você desenvolver mesmo o porquê aquele jogo desconhecido é tão bom ou tão ruim. Acaba sendo uma saída fácil, né, pra você criar conteúdo. Na minha opinião, tudo depende da maneira que você passa a mensagem. Eu concordo com essa questão do gatekeeping ser uma coisa idiota. Gatekeeping aí, audiência, pra quem não sabe, é você literalmente barrar a entrada de uma pessoa. Vamos colocar dessa forma. Então você virar pra ela e falar que ela não pode se considerar XYZ se não fez ABC, isso é uma coisa babaca. Mas eu queria dar uma invertida aqui no conceito e falar, tipo, jogos não obrigatórios, né? Mas jogos referência, talvez. Você quer jogar um RPG? Toma esses 10 jogos aqui que representam bem esse gênero. Eu gosto de tratar esse tipo de lista meio que como isso. Eu costumo fazer essa inversão. Vocês já pararam pra pensar por esse lado, por exemplo? Sim, eu acho que é uma boa forma, né? Até de representar o gênero ou a ideia que quer passar pra pessoa, né? Não, nesse caso sim, se você, não no sentido de rotular a pessoa, mas você apresentar a ela tal jogo, que define o que é aquele gênero, isso é bem legal. Não dá pra tirar o mérito de uma lista dessas. E bom, como qualquer criador de conteúdo que esteja na internet se preze, nós, assim como toda a internet, vamos dar uma cagada de regra aqui e trazer pra mesa quais jogos nós consideramos essenciais que vocês joguem. Porque, né, não estamos livres dessa doença aí também de carteirinha gamer em alguns momentos. A gente consegue achar na internet diversas listas de jogos que são considerados essenciais e que você deveria jogar.
Aqui no Última Poção, a gente não concorda muito com esse termo de obrigação ou que você deveria jogar. Mas nós temos sim jogos que a gente acha muito interessante que vocês jogassem para conhecer determinado gênero, para conhecer o jogo em si, e jogos que trouxeram algo para a indústria e que às vezes são relevantes até hoje, ou só jogos que a gente acha legal e quer apresentar para vocês e quer que vocês joguem para vocês terem uma experiência legal também. Ou não, não sei. Então, começando essa rodada de papinho aqui na taberna, meu amigo Paulo, qual jogo você trouxe aí pra apresentar pra gente? Jogo que eu acho muito interessante, e eu vou ser expulso do grupo por causa disso, é o No Man's Sky. Que nojo. Já viram aí pelas reações que é um jogo muito amado por todos. É um jogo criado pelo estúdio britânico Hello Games. É um jogo que enganou muita gente, né, no começo. Todo mundo aqui conhece a história da fatídica E3 de 2014, que mostraram um belo trailer de uma nave descendo num planeta, e lá tinha dinossauros e tinha coisas voando, a promessa de que tudo seria gerado aleatoriamente, não existiriam dois planetas iguais. Para tudo isso, o jogo saiu em 2016, entregou basicamente metade, pouco menos da metade do que eles tinham prometido. Depois disso, a Hello Games começou uma autêntica cruzada para recuperar a reputação deles de volta. E só por causa dessa história, dessa virada por cima que eles deram, já tem o meu interesse total no jogo, e seria legal se todo mundo conhecesse também. Com o lançamento do jogo em 2016 e a falta de conteúdo que ele tinha, né, gerou ali a fúria de todos os jogadores que queriam alguma coisa e não encontraram. E ao longo de ao longo de basicamente 10 anos, a Hello Games vem atualizando o jogo e vem incluindo conteúdo. E podemos dizer que hoje é um jogo muito mais completo do que o que foi apresentado lá no começo, né? Então, não é um jogo de um gênero específico, por assim dizer. Hoje pode ser considerado um survival, né? Sim e não, porque ele tem essa questão do survival, mas você não tem fome, não tem sede, né? Tem um gerenciamento de recursos que é mínimo, né? Basicamente, manter os níveis de oxigênio do seu traje espacial. Tem a recarga ali do seu suporte à vida, né? Ele exige materiais diferentes para planetas quentes e planetas frios. Gameplay, vamos lá. Basicamente você é um astronauta, né? Tá solto pelo universo. Primeiros momentos do jogo você ganha uma nave e começa a explorar basicamente qualquer lado que você queira. Ele é um jogo completamente aberto. Há uma linha principal de quests que você pode seguir, que ela basicamente serve como um tutorial gigantesco para as mecânicas do jogo. De forma muito simples, como funciona? Você explora o planeta em busca de recursos, né, esses recursos para melhorar suas armas ou melhorar a sua própria nave, e encher também os seus sistemas de suporte à vida, né? São dois medidores que você tem, né? Que é de oxigênio e o de proteção ambiental. Eles precisam ser recarregados constantemente, né? De acordo com o ambiente onde você se encontra. No meio dessa exploração, você encontra ruínas, né? Você encontra ruínas, você encontra civilizações antigas, encontra alguns outros aliens também. E o legal aqui é que você não fala a língua dos aliens, né? Então, se você encontra um ET qualquer no meio da rua, ele vai falar uma língua ininteligível e sua única chance de se entender com a pessoa é procurando pequenas ruínas, né? Pequenas pistas dentro do planeta para você aprender algumas palavras daquela linguagem que o alien tá falando. Conforme você aprende essas línguas, você meio que começa a entender o que os aliens estão falando e começa a ter possibilidades de fazer trocas, de comprar e vender itens
e ter mesmo uma interação com esses NPCs. E é tudo criado proceduralmente. Puxando um pouquinho pra sardinha pro meu lado, né? No sentido de programação, isso é absurdo como é feito. Que no momento que você boota o jogo, ele tem ali um load muito rápido, né? Ali uns 2, 3 minutos no máximo. E você já tem ali um universo inteiro à sua disposição para explorar, né? Então você sobe na sua nave, você decola, atravessa ali a atmosfera e já tá no espaço. E a partir dali você pode navegar para qualquer outro planeta. O load, não existe load, né? Diferente aí do Starfield, jogo AAA, tem aquelas infinitas telas de load. O No Man's Sky não, ele é... Só um comentário. Ah, É claro, porque você claro. falou Manda aí, de Lucas. loads rápidos de 2 a 3 minutos, né? A gente tá numa era de SSD aí que dá, sei lá, 10 segundos, basicamente. Eu acho que já, dependendo do jogo, é instantâneo, né? Sim, Eu acho que o load dele aí no PS5, que é o SSD mais rápido em teoria, dá cerca de 1 a 2 minutos. Só que tem que levar em consideração que ele não tá fazendo o load de um mapa. Ele tá fazendo o load de o quê? 4, 5 planetas, mais ou menos, né? E mais uma estação espacial gigantesca. Entendeu? Então tem tudo isso pra levar em consideração. Então é bastante coisa. Não só isso, né? Tem esse load inicial, mas depois disso você não tem mais nada. Ele é em tempo real. Você decola, navega até o próximo planeta, desce, pousa em tempo real. A única parte, né, que tem um load disfarçado é quando você pula de um sistema estelar para outro. Ele entra ali como se fosse no hiperespaço por alguns, sei lá, 10, 15 segundos até gerar o próximo sistema, mais 4, 5, 6 planetas, todos também únicos e que você pode explorar e viajar em tempo real, né? Sobre os planetas, né? Eles são tipo planetas do Star Wars, né? Cada planeta, ele tem o planeta inteiro, ele tem um clima único. É bem assim mesmo. Então, ele é dividido em planetas quentes, planetas frios, planetas paraíso, né? Que tem o clima é perfeito. Tem planetas tóxicos e planetas radioativos. Planetas tóxicos é porque a comunidade de LoL mora lá? Provavelmente. Todo 4chan mora lá, né? Os servidores do 4chan estão lá. Capaz, hein? Mas ele tem no caso, uma narrativa pra seguir, um objetivo final, ou ele é bem sandbox mesmo? Sim, ele tem Na verdade, ele tem 3 linhas narrativas, que são basicamente para as diversas facções do jogo, mas essas linhas narrativas elas servem como um grande tutorialzão. Então você tem um ou outro diálogo que avança a lore, mas o grosso do jogo é esse sandbox, né? Você pode... eu tenho aqui 150 horas dele na Steam. Se eu fiz 4 missões principais, foi muito. Eu nunca cheguei a avançar muito na quest principal, até por conta dessa natureza aberta que o jogo te dá, né? É muito mais legal você ir explorando do que você seguir aquele caminho pré-determinado que a quest te manda. É as expedições também, né? Que são aqueles eventos temporários que te dão uns cosméticos. Acho que até nave também, né? Sim, isso são umas adições mais recentes, né? Que é em 2021 ou 2022 que foi adicionado o multiplayer no jogo. E ele funciona como um mini MMO, né? Um MMO em escala bem menor. Tem essas expedições, né? São missões temporárias, né? Elas duram 1 ou 2 meses. Tem um planeta específico onde você vai explorar, vai cumprir um objetivo específico e vai voltar, né? Eles são instâncias próprias, né? Então é um mundo que é criado para aquele evento e ele não se repete, né? Não se mistura com o que você está jogando no single player. Tem essa questão, ele é um pouquinho diferente e tem essa questão dos cosméticos, né? Você completa essas missões e esses objetivos e ganha pontos, uma moeda específica que é utilizada para comprar esses cosméticos. Paulo, uma pergunta. Tu chegou a jogar depois dessa última grande atualização que teve? Que eles adicionaram bastante coisa, até eu acho que
melhoraram um pouco o combate, teve uns mapas diferentes que eles lançaram lá também. Eu joguei no final do ano passado, né? Que eles lançaram uma atualização chamada Worlds, parte 1. Isso, foi essa atualização mesmo, é. Isso, foi uma atualização gigante que ela mudou toda a lógica de como é feita a geração dos planetas, né? Porque uma reclamação que existia entre a comunidade é que todos os planetas eram muito iguais um ao outro, né? Por conta desse algoritmo de geração procedural ter algumas regras muito engessadas, os planetas que ele gerava acabavam sendo muito semelhantes uns aos outros, mudava basicamente a cor do terreno. Aí com essa atualização eles refizeram basicamente todo esse algoritmo e ele permite que sejam criadas muito mais variedade de terrenos e biomas diferentes, né? Então o que existe hoje em dia, né, são planetas com oceanos muito extensos, umas ilhas aqui e ali, ou planetas com ravinas, né, aquelas faixas montanhosas assim muito profundas, vulcões também, né, eles podem entrar em erupção a qualquer momento, continentes voadores, né, bem ali na pegada de Avatar, né, então você tem planetas com ilhas enormes que flutuam. A qualquer momento você pode pousar nesses lugares e construir sua base, né? Você pode... Tem uma mecânica de fazenda também, você pode plantar seus próprios recursos. Oh, isso é novo, né? Ou não? Isso não existia na versão inicial do jogo, né? Ela foi lançada com algumas atualizações posteriores. Há toda uma árvore de habilidades e itens que você pode criar, né? Então, você pode criar uma cadeia de produção completa a partir de materiais básicos. Então, por exemplo, você tem um planeta que é rico em ácido sulfúrico, por exemplo. Aí você coloca ali uma máquina para absorver esse ácido sulfúrico. Em outro planeta, você pode criar algas e você pode combinar esse ácido sulfúrico com algas e criar um produto, um fertilizante, por exemplo. Esse fertilizante pode ser usado em para criar outras coisas. Acaba funcionando como uma subsistência para você, né? Você pode basicamente viver de produzir esses insumos e vendê-los de forma a poder bancar ali os upgrades e outras coisas para você, né? O jogo tem toda uma economia também, né? Certos sistemas têm preferência por objetos mais tecnológicos, outros sistemas têm preferências por minérios brutos. Com esse fator de economia, né? Esse crafting e outras coisas também você consegue jogar basicamente de qualquer forma, né? Se você não gosta de crafting, tem também missões de guildas, né? Então a guilda por exemplo, dos caçadores, né? Que ela te manda para caçar piratas ou derrotar robôs, né? Então, você destruindo certos piratas ou certa quantidade de robôs, você ganha ali uma quantia em dinheiro que pode ser usada também para os upgrades. Pirata, no caso, usando nave, né? Piratas espaciais. Piratas espaciais, no caso, né? Sim, o pessoal sim, vai sim. achar que tem alguém no barco com um papagaio. Tudo que Piratas você tá falando do espaciais. jogo até agora me lembrou bastante o próprio Sea of Thieves, né? Que é um jogo em um planeta só, eu diria. Que tem outros jogadores também que tu encontra, mas é num barco, né? E eu tenho uma dúvida também em relação ao multiplayer. Você só consegue, então, nesse jogo, encontrar outros jogadores se você for pra esses eventos? Não tem como, tipo, no teu mapa ali do single player aparecer outro? Tem também. Ah, bacana. Essas expedições, né, que o Lucas comentou mais cedo, elas funcionam como aquelas raids de MMO, né? Então todo mundo se junta para fazer um objetivo muito grande. Por exemplo, quero coletar 1 milhão de toneladas de cobre. Aí só mesmo com muita gente para fazer isso. Agora, no single player, você pode encontrar mesmo outros jogadores. A chance é muito pequena, né? Afinal, você tem um universo inteiro.
A chance é mínima de você encontrar outros jogadores, mas há também a opção de você criar salas fechadas, convidar ali seus amigos da Steam ou da PSN ou da Live, enfim, e jogarem juntos. Ele tem todas as mecânicas que o jogo te oferece, elas funcionam também em modo cooperativo, né? Então você pode construir juntos, você pode caçar outras naves junto. Só uma coisa que eu acho também interessante é que os sistemas solares que tu visita, pode ser que tu tenha sido o primeiro player que chegou ali. Então tu pode nomear o sistema solar, tu pode nomear o planeta, tu pode meio que botar aqui, ó, fui eu que descobri isso aqui. Eu acho interessante isso daí também, eu acho uma mecânica legal, né? Que deve ter planeta com nome zoado, então, meu Deus do céu. Cara, eu até agora, pelo tempo que eu joguei, eu acho que eu devo ter jogado umas 50 horas mais ou menos, eu não lembro de ter pego nenhum, assim. Talvez tenha um filtro pra isso. Mas eu já peguei nome. Eu não lembro se eu já peguei planeta com nome próprio. Eu não lembro, mas eu já peguei planeta com nomeado que algum jogador tinha encontrado já. Sim, tem isso. Você conhece o planeta, você descobre o planeta, né? Ele ganha ali um nome gerado aleatoriamente, mas você pode mudar. Aí você mudando o nome, tem um menuzinho, né, que você pode fazer o upload desse planeta pros servidores da Hello Games. Aí fica marcado que o planeta Tangamandapio foi descoberto pelo Eric no dia tal. Pô, que legal. Então ele tem um incentivo pra você, de fato, explorar o que ele gera, né? Sim. A graça mesmo do jogo é essa exploração, né? Tanto do que o jogo criou pra você, quanto das outras coisas que a comunidade descobriu, né? Ele é um grande catálogo. Aí eu vou complementar também o que o Paulo fala aí do jogo. Duas coisas, tá? Tudo isso que o Paulo tá falando tem o ponto do craft, né? Que daí foi onde eu falei do survival, né? Você precisa, por exemplo, ter combustível para decolar, né? E então tu tem que ter esse combustível guardado de reserva na nave. Senão você tem que procurar isso. Não é tão. Quer dizer, não é que ele seja difícil, mas não é uma coisa que tu pode ficar coletando aí no chão, né? Então ali junta essa exploração com esse fator aí, né? Só que uma coisa que eu gosto do No Man's Sky é que tu consegue personalizar a tua experiência. Se eu quero só jogar para dar uma explorada em algum lugar, voar com a nave, porque eu acho legal, eu posso simplesmente criar um save para mim sem essa parte do craft. Eu posso setar lá que eu não preciso abastecer minha nave, por exemplo. Ou então que eu criar qualquer material de craft seja de forma gratuita. Entendeu? Então ele te dá essa personalização, assim. Eu acho muito interessante isso. Eu achei bem da hora pelo que o Paulo descreveu aí. Essas foram as adições mais recentes. E é bem isso mesmo. Ele é um jogo muito aberto, né? E ele permite que você jogue da forma que você achar melhor. Ele te dá total liberdade de explorar o mundo, te dá muitas ferramentas para isso. O universo é teu, é só descobrir. Uma coisa que eu achei muito engraçada foi um evento de 1 ou 2 anos atrás que o criador do No Man's Sky, ali, o diretor do estúdio, né, subiu ao palco lá com o Luciano Huck dos jogos e meio que falou assim: Ó, gente, então, vim apresentar o próximo jogo aí que a gente vai criar. Não é nada muito ambicioso, mas a gente tá criando um jogo em que o mundo tem um tamanho real da Terra. Nossa, eu lembro dessa palhaçada. E o Jeff Killer ainda olhou pra ele e falou: Ô, cara, você tem certeza do que tu tá falando, amigo? Mas assim, cara, eu acho que ele. Eu acho que hoje em dia a gente pode dar um voto de confiança pra ele. Porque os caras aprenderam. Cara, se eles não aprenderam a lição com o que eles passaram, cara. O cara mentia nas entrevistas, na cara dura. E assim, eu não sei se ele fez isso de forma leviana. Eu acredito que foi um pouco de forma leviana, assim, mas um pouco também foi de amadorismo dele, cara. Eu acho que ele. Eu não sei, ou ele tava muito mal informado com a equipe dele, ou ele tava muito esperançoso de que fosse, muito otimista de que fosse dar certo, cara, porque
Ou o cara era muito fã da Bethesda e quis se inspirar no Todd Howard, né? Não, mas a Bethesda é que assim, a Bethesda ela ainda faz um jogo em que não tem bug, né? É uma feature, né? O cara fez um jogo extremamente bugado e ainda não entregou nada do que prometeu. E ainda assim, tem a mecânica de decolar do planeta, né? Não tem a tela de load. Fez melhor que a Bethesda, entendeu? Eu acho que o que eles tinham era um algoritmo de geração ali muito foda e tentaram encontrar algum jeito de usar isso. Aí fizeram um jogo em cima. Só que esqueceram que o jogo precisa ser um jogo, né? Verdade. Que a versão inicial você não tinha porra nenhuma pra fazer. Era basicamente descer no planeta, andar, coletar recurso e ir embora. Se não tinha um propósito pra esses recursos, realmente não fazia sentido, né? Tipo, pelo que tu explicou aí, dá a entender que todo planeta tem um recurso específico que dá pra você criar algo com isso, né? Então a progressão do jogo em si é criada nessa necessidade. Agora, sem isso, de fato, é só Walking Simulators no espaço, tá ligado? Sim, sim. As versões iniciais até tinham uma coisa ou outra, mas não com o nível de profundidade que tem hoje, né? Hoje ele de fato é um videogame. Acho que até por Hoje, de isso fato, tá ele é um videogame. conseguindo recomendar ele aqui. É um bom jogo, tá? É um bom. Eu quero testar ele depois dessa atualização, mas é aquela, né? Jogo demais vai acabando ficando ali pra trás. Mas eu tive boas horas junto com um conhecido meu da época. A gente jogou junto e, cara, é extremamente divertido, tanto solo quanto jogando com alguém. Bem que o Kojima podia olhar a história desse jogo aí e de fato fazer um jogo, ao invés de só uma ideia. Imaginem. It's time to stop! Muito obrigado por trazer o No Man's Sky aí pra mesa, Paulo. E eu queria saber do meu amigo Eric, qual o jogo que você considera aí essencial pra audiência jogar pra validar a carteirinha gamer deles? Cara, então, um jogo que, pra mim, de fato, todo mundo deveria, pelo menos testar, experienciar pra ver essa arte diante de você, para que você consiga sentir algo com ele, seja bom, seja ruim, seja algo contemplativo, que é o Kojima. Brincadeiras à parte aí, o jogo que eu tenho pra trazer hoje é o Hollow Knight. Hoje eu vou começar, na verdade, explicando a minha abertura ali no começo, que era justamente um jogo que na primeira vez que eu joguei, cara, eu joguei ali acho que umas 2 horas de jogo, e aí eu fiquei tipo, cara, mas o que é pra fazer? Não tô entendendo nada, não sei o que. E aí eu ia pra um lado, batia com uma parede e falava, putz, ok. Aí ia pra outro, não sabia o que fazer. Eu me frustrei e joguei fora. Fiquei tipo, acho que 1 ou 2 anos sem jogar. Cara, eu não sei o porquê. Me deu uma vontade de jogar esse jogo de novo. E na segunda vez que eu fui dar uma chance pro Hollow Knight, o jogo clicou comigo de uma forma que ele de fato se tornou ali um dos jogos da minha vida. Mas antes de me aprofundar um pouco no jogo, quero perguntar pra vocês aí desse cast, vocês já jogaram Hollow Knight alguma vez? Eu tentei jogar e não fechou comigo. Ele é um jogo difícil, né? Então eu acabei me frustrando um pouco com a dificuldade. E esse foi meio que um fator fundamental. Mas é aquela, não joguei, não gostei, respeito a existência. Comigo aconteceu um negócio muito parecido com o Eric aí. Uma vez um amigo meu recomendou. Eu joguei o começo ali e não curti. Aí muito tempo depois eu fui pegar de novo pra jogar no Switch. Aí clicou. Aí fui até o final. Então, o Hollow Knight, ele é um Metroidvania, né, galera? É um estilo de jogo aí relativamente antigo até, mas que eu diria que o Hollow Knight ele deu uma revivida nesse gênero quando ele foi lançado, porque, primeiro, depois que o Hollow Knight saiu 1 milhão de Hollow Knight-like, que são também Metroidvanias, mas porque antes disso, de fato, tipo, os jogos nesse gênero eram só, tipo assim, jogos relevantes, né, desse gênero, eram, em sua maior parte, os Metroids e Castlevania somente. Mas o que quer dizer esse tipo de gênero, né? Ele é um jogo que não necessariamente você vai ter uma experiência linear para alcançar o seu objetivo e que, na verdade, você vai encontrar barreiras no jogo que você vai entender, putz, eu encontrei essa barreira aqui, mas eu tenho certeza
que tem alguma forma de ultrapassar essa barreira se eu conseguir algo. Por exemplo, no Hollow Knight tem caminhos que você passa que, quando o chão sente os seus passos sobre ele, ele começa a tremelicar. E você percebe, putz, cara, não, esse chão aqui tem alguma coisa aqui, né? Então você percebe, putz, se eu provavelmente vou, sei lá, pegar um martelo, pegar uma bomba pra conseguir quebrar esse chão e passar por essa barreira aqui. Isso acontece com muitas habilidades ali do Hollow Knight que você pega. O chão não é uma bomba nem uma marreta. É, na verdade, um pulão que tu dá. Mas isso acontece em muitos aspectos do jogo. E no começo, quando eu joguei Hollow Knight a primeira vez, eu não tinha jogado nenhum outro Metroidvania. Então quando eu me deparei com um jogo tão esquisito assim, se me permite chamar o jogo dessa forma, o jogo não tinha clicado comigo, cara. Eu olhei, cara, não pegou. Mas na segunda vez foi que eu entendi, cara, que esse conceito de estar perdido e não saber o que fazer é uma grande parte da aventura dele. Porque quando eu comecei a entender como jogar Hollow Knight, que pra mim, claro, cada um joga de um jeito, mas o jeito que clicou comigo, que eu até vou depois perguntar pro Paulo se ele foi dessa mesma forma que ele foi, que era basicamente, em cada ponto interessante que eu chegava no jogo, eu pegava o mapinha do jogo, anotava ali, colocava um pinzinho dizendo, olha, aqui tem algo interessante. E às vezes eu até pegava um bloquinho de notas eu mesmo, anotava eu aqui fora do jogo, pra ver, ó, tal lugar tem lugar interessante pra ver. E o jogo deixou de ter aquela sensação de que, cara, eu estou perdido e não faço ideia do que eu tô fazendo, e se subverteu pra algo que foi tipo, esse mundo é extremamente interessante e eu preciso descobrir tudo sobre ele. E deixou de ser tipo assim, encontrei uma barreira, nossa, que saco. Não, encontrei uma barreira, cara, eu vou descobrir uma forma de desvendar isso daqui. E quando eu passei a jogar o jogo dessa forma, cara, eu devorei esse jogo, tipo, em 2, 3 dias no máximo. E foi aí que eu comecei a entender, a perceber mais nuances do jogo. Pô, quando eu larguei a primeira vez, eu não tinha nem lutado contra o primeiro chefe, cara. E esse é um jogo que tem chefes maravilhosos no jogo, assim, como o Lucas falou, pode ser um pouco difícil, não só a questão da exploração em si, que o jogo tem muito sistema de plataforma, fases ali de plataforma, né, relativamente difíceis. Muitas das coisas desse jogo são muito letais, vide as água-vivas lá, daquela parte das água-vivas que são bem arrombadas, eu diria. Mas a dificuldade dele também faz parte da graça, porque o que esse jogo clicou em mim foi uma mesma sensação que eu tive quando eu joguei Dark Souls a primeira vez. Trazendo aqui Dark Souls mais uma vez, né? Que é basicamente... marcamos aí no bingo. Porque é basicamente isso, é um mundo que ele é bem hostil. Eu não podia só sair rushando, fazendo qualquer coisa, eu tinha que prestar atenção no que eu tava fazendo. É um mundo... A história do jogo também, ela não se apresenta imediatamente pra você. O seu personagem é um personagem mudo, né? Que basicamente tudo que você vai descobrir sobre o jogo é vendo como aquele mundo reage a você e reage entre si. Esse tipo de coisa clicou muito comigo nessa questão de que, cara, eu queria descobrir do que se tratava essa história, o que estava acontecendo. E... spoiler... Com o tempo, eu ainda não consegui entender muito bem a história quando fui jogando. Depois eu olhei por fora ali e entendi totalmente sobre o que era. Mas dá pra tu ter uma noção assim jogando, né? Que foi... Eu descobri que, putz, parecia que todo mundo ao meu redor tava infectado com alguma coisa. Tem áreas do jogo que você percebe que a infecção tá muito mais forte que outras. Você consegue ver... Cada parte de mapa daquele jogo tem basicamente... como se fosse toda uma ambientação diferente. A música do jogo é diferente, o estilo artístico de cada área é diferente. E já que eu comentei sobre o estilo artístico, né, cara, como esse jogo é bonito em todos os aspectos, não só da arte desenhada ser bonita, o conceito artístico do jogo em si é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, cara, porque a música, a ambientação inteira conversa entre si
criando, tentando te passar sobre o que aquele lugar que você tá enfrentando agora é. Então você vai ver uma parte mais de floresta, vai ter uma música, uma ambientação, até a iluminação é diferente pra te passar o feeling daquele lugar. Tu vai pra um lugar que dá a entender que é como se fosse um fundo do mar, toda a ambientação também muda, os inimigos mudam. Tudo naquele lugar tá tentando te contar uma história só por existir. E isso é uma das coisas que mais me pegou no Hollow Knight, cara. Eu já ouvi falar sobre que esse jogo ele tem um mapa que se diferencia de outros mapas, assim. Você lembra de alguma coisa sobre Sim. isso? A verdade sobre o jogo é que você começa sem mapa, na verdade. Pra você conseguir mapas no jogo, você tem que achar um NPC específico que, na verdade, quando você chega em um ambiente novo, geralmente o que todo jogador faz é caçar esse filho da puta, porque é muito difícil você explorar esse jogo sem ter um mapa anotado. Só que o que acontece? Se você não acha... Quando você encontra esse NPC, ele também só te dá um mapa desenhado das coisas que ele encontrou. Então terão coisas assim que você vai ver que ele anotou, que ele não fez tudo, ele é um cartógrafo, né? Então tudo que ele conseguiu explorar tá anotado no mapa. O resto é com você. Então você explora o jogo, você explora áreas secretas do jogo, e depois, com o mapa que ele te deu, você para com o teu bonequinho, né? Tem os locais de save do jogo, né? Que são um banquinho, que é até bem legal de ver, né? Você para no jogo, o boneco pega o mapinha que ele comprou e começa a rabiscar, desenhando aquilo que você já fez também, né? Então, sim, o sistema de mapa desse jogo é muito bacana, porque ele mistura um pouco desse mapa pré-pronto que tem no jogo com um mapa que o seu personagem cria baseado na exploração dele. Então isso é bem bacana, sim. E quando você chega no mapa, pra você localizar esse NPC, até isso eu acho que é genial nesse jogo. Ele deixa um rastro de páginas, de pergaminho de papel, assim, né? Que vai te guiando até esse NPC, e fica o NPC, o barulho que ele faz, fica Ele fica cantando na uma tua musiquinha, cabeça. né? Sim, Fica, ele tipo, canta uma musiquinha. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. E a música vai ficando mais alta à medida que você se aproxima dele. Então tem essa parte visual pra te ajudar a te guiar ali no momento que você ainda não tem um mapa, né? Cara, foi você que dublou esse NPC? Eu acabei de fazer aqui. Não, no jogo em si, porque isso aí tá, cara, Igual. basicamente eu ouvi você igual, idêntico. Era a minha voz mesmo, não era do jogo, não. Eu joguei muito esse negócio, eu decorei um monte de coisa com isso aí. Hollow Knight é sensacional, cara. E não só a exploração dele é muito boa, o combate dele em si, pra mim também é um dos pontos mais fortes do jogo. Como eu falei, né, tem muitos chefes interessantíssimos no jogo, né. Porra, tem um chefe, assim, eu não vou dar muitos spoilers do jogo, como eu tô fazendo uma recomendação, mas um chefe até relativamente difícil você encontrar, a princípio, você vai encontrar ele bem lá na frente, que basicamente, o que o cara é? Ele é um cavaleiro que é um besouro rola bosta. Então o que esse cara faz? Ele rola bosta. Ele basicamente, ele tem já as bostas roladas, as bolas de bosta, que ele vai ficar jogando pra cima e usando elas contra você. Então você esquiva dele e das bostas que ele joga. E falando assim, parece uma coisa meio estranha, e é de fato estranho, mas a batalha contra esse filho da puta é muito divertida, cara, é muito divertida. E as músicas de cada chefe desse jogo são muito divertidas. E, cara, esse jogo é tão incrível, assim, que não é à toa que o jogo 2 dele, né, é até um meme gigantesco, que muita gente tá esperando há muito tempo que esse jogo tá sendo produzido, que é o tal do Silk Song, que há rumores de que vai sair esse ano. Eu, Eric, acredito que também não vai. Eu não caio mais nessa, já caí por muitos anos seguidos. Cara, não é por nada, mas duas grandes empresas já anunciaram que vão ser lançados, né? A Nintendo e a Microsoft. E a gente pode confiar nessas empresas cegamente. Assim, não, com certeza, não. Quando a Microsoft falou, eu não acreditei, mas agora você falou que a Nintendo falou também, não. Sim. Todo meu coração e minha confiança tá com a Nintendo. Vocês podem saber disso de todos os episódios que a gente falou aqui, né? Aqui, tudo bem? Tô sim. Eu tô escutando. Eu escutei uma pessoa caindo no chão agora, achei que tinha sido você. Ah, tá. Não, fui eu não, fica tranquilo. Vocês vão ter que me aturar por mais tempo, eu não morri.
Quando eu joguei a primeira vez o Hollow Knight, né, tem essa mecânica que você explicou do mapa, eu cheguei num canto, eu vou falar só o nome do mapa, mas ninguém vai entender sem contexto, que é o Deep Ness. Já sei do que tu vai falar. Sim. Então, eu joguei o Hollow Knight completamente às cegas, que é o que eu recomendo que a audiência faça, inclusive. Eu cheguei nesse lugar e eu não tinha um mapa. E nesse lugar em específico, o jogo parece que vira um jogo de terror. Porque é tudo escuro, você tem pouca luz, tem bicho saindo das paredes, você não sabe pra onde você vai, você não sabe de onde você veio. E, cara, me deu um desespero jogando esse negócio, que quando eu encontrei um banquinho pra salvar, eu já dei aquele respiro de alívio, tá ligado? Tipo, meu Deus, até que enfim, me tira daqui. Então, eu gosto muito do Hollow Knight, essa ambientação dele. Eu acho que pode ser uma hipérbole, né? Mas eu não acho que nenhum jogo de plataforma 2D tenha conseguido esse mesmo nível de imersão na ambientação dele. Então, cara, eu não vou ficar falando muito aqui pra não estender muito, mas eu faço das palavras do Eric as minhas, assim. Vocês têm que jogar esse jogo, ele é maravilhoso. Pra quem quer começar a jogar um jogo no estilo Metroidvania, eu acho que não tem erro começar por Hollow Knight. O Hollow Knight, ele abriu os portos do Metroidvania pra mim, cara. Porque depois do Hollow Knight, eu fui jogar Metroid e também outro jogo excelentíssimo. Mas eu acho que, assim, mais essencial que Metroid pra quem tá pra qualquer pessoa de hoje em dia, cara, Hollow Knight, principalmente, cara. Porque eu tenho certeza que se eu jogasse Metroid antes de Hollow Knight, talvez eu desistiria do jogo também. Porque o jogo não teria esse clique comigo também. Mas o Hollow Knight, por conta dessa ambientação dele, e mesmo comigo tendo abandonado ele na primeira vez, ele ficou tanto ainda ali no meu coração, porque eu ficava, porra, mas aquele jogo é tão bonitinho, né, cara? Eu quero ver. E um dia eu fui jogar e basicamente ele abriu um mundo, toda uma forma diferente de enxergar videogame pra mim, cara. Isso foi... Tem poucos jogos que fizeram isso comigo, aquela experiência individual daquele jogo, ele mudar a forma que eu vejo o que é um videogame em si. Então por isso que pra mim eu trago o Hollow Knight pra esse episódio aí de trazer algo essencial, porque pra mim não é que se você não jogar Hollow Knight você não é X, não é Z, muito menos não é um gamer, até porque ser gamer não é mérito de ninguém também. Mas eu digo que jogar Hollow Knight vai te abrir todo um conceito de jogos diferentes, assim, que esse tipo de... Ver um jogo de exploração com esses olhos, que, cara, pra mim é essencial jogar Hollow Knight pra ter essa experiência de, sei lá, como se fosse abrir um terceiro olho pra esse tipo de jogo. Bom, muito obrigado, Eric, por ter trago o Hollow Knight aí pra mesa. Assim, jogaço. Joguem. E vamos pro próximo jogo aqui que o nosso querido Paladino trouxe pra conversa. Lucas, qual joguinho aí você quer falar pra gente? Você, querido ouvinte que nos ouve, está aí pensando: eu sou gamer porque eu jogo Call of Duty, por exemplo? Saiba que você está errado. Se você acha que FPS bom é aquele FPS que você é morto por uma criança de 12 anos que falou que comeu a sua mãe ontem, você está errado. Isso foi bem específico. Tá tudo bem. Tá? Porque eu trago aqui a definição máxima do que é um jogo de tiro em primeira pessoa, que é o Metro 2033. O Metro 2033 é um jogo que foi baseado em um livro, pasmem, chamado Metro 2033. Uau! E a continuação desse livro se chama Metro 2034. Uau! E não contente com isso, esse livro é uma trilogia. E vocês não vão acreditar qual é o nome do livro que finaliza essa trilogia. Alguém tem um palpite? Trem. Não, quase lá. Metrô de São Paulo. Quase, cara. Tira o São Paulo e troca por um número. Metrô
2035. Muito bem, Paulo. É por isso que o Paulo é programador, gente. Ele é muito inteligente. É por isso que ele é programador. Ele não é front-end, ele é back-end. Esse livro foi escrito pelo... Deixa eu me preparar aqui. Dmitry Glukhovsky. Puta Квиопариу, Дмитрий Глукхавский. É, isso aí mesmo que eu falei. Tá? Era melhor ter posto a mulher do Google mesmo, hein? Esse cara aí, né? Ele começou a escrever esse livro aos 18 anos, né? Então ele começou cedo. E eu não li os livros, ele é um livro de difícil acesso, tá? Eu não encontrei uma versão em português de nenhuma das edições. Eu sei que talvez tenha algumas traduções por aí, mas talvez eu não sei qual é a qualidade. Então eu não vou indicar nenhuma tradução aí feita por fã ou coisa do tipo. Tem a versão em inglês, tá? Na Amazon. Eu não achei muito caro esse livro, então fica aí o risco de cada um. Porém, por que eu estou falando do livro? O jogo tem a história dele fortemente baseada no livro, tá? Pelo menos o primeiro jogo. O segundo e o terceiro eu não tenho confirmação disso, mas pelo menos o primeiro eu sei que tem a história fortemente baseada. O Metro 2033, o ponto forte dele para mim é a história dele, né? Ele se passa na Rússia, né? Eu não lembro se o jogo também se passa em Moscovo, tá? Mas o livro se passa em Moscovo. E as bombas nucleares explodiram, a guerra aconteceu, bababá, aquela história de sempre, o mundo tá na merda, né? E a sociedade ali a sociedade russa, ela achou uma maneira de sobreviver que foi ficando dentro dos túneis de metrô. Vem aí o nome, né? Então, aí a explicação do nome. E dentro das estações de metrô se criaram sociedades inteiras, cidades inteiras nas estações, né? E o jogo aborda isso de maneira, assim, sensacional, né? Então, o jogo é linear, mas você vai visitando algumas estações e vai vendo a diferença entre elas, né? Eu não lembro direito se é a estação onde o protagonista começa, mas uma das estações achou uma maneira de fazer dinheiro, e não é piada, gente, mas foi com porcos, tá? Eles fazem criação de... Pô, descobri uma curiosidade muito boa sobre porcos. Agora eu entendi por que o Lucas escolheu esse jogo. Tudo se encaixa. Sabe o que é mais engraçado? O quê? Eu tava aqui falando e eu lembrei, porra, eu vou ter que falar da cidade dos porcos. Eu tava tentando me segurar pra não rir, cara. É o seu subconsciente aí te levando pros porcos, cara. Não tem jeito, não. Eu juro. Eu me lembrei disso agora, mas tudo bem. Que merda. Essa porra tá me perseguindo. Outras cidades vendem bastante armas. E outras cidades aí tem casas de prazeres, por exemplo, né? Mas é muito interessante essa diferença entre as cidades, os assuntos que cada uma abordam, assim, de maneira superficial, até talvez subliminar, mas é interessante porque não é um NPC falando pra você que tal cidade faz isso, ou as diferenças de classes que tem, por exemplo. Você vê isso enquanto você explora a cidade. Porque enquanto você explora a cidade, os NPCs estão conversando entre si. Então você pode, por exemplo, parar e ficar ouvindo a conversa, que essa conversa vai contextualizar o ambiente daquela cidade, né? Então o jogo não é só anda, mata o que se mexe. Não, o jogo tem essas histórias secundárias. Ele tem esses temas políticos super interessantes para aquela ocasião ali. Por exemplo, as cidades, né, as estações de metrô, muitas delas estão em guerras, mostrando que o ser humano consegue se matar mesmo numa situação dessa. Existem facções nazistas dentro desse jogo. E o jogo vai abordar isso. O jogo vai mostrar a realidade nua e crua em uma situação de cataclismo, por exemplo. E isso é abordado de uma maneira muito, muito interessante.
Um outro ponto da história que eu acho interessante, e eu vou me segurar um pouco para não dar spoiler, é ver o outro lado. Ver como que o outro lado pensa, as motivações do outro lado, né? E que também eu achei, assim, muito interessante. Só que isso vai ser mais explicado conforme o segundo, você joga o segundo e o E terceiro na jogo. questão das cidades, né, Lucas? Me corrija se eu estiver errado, mas meu irmão jogou muito esse jogo e ele comenta que essa sociedade eles não têm o conceito do dinheiro, né? Então, para fazer trocas, você usa sua própria munição. É exatamente isso, Paulo. O jogo, ele não tem dinheiro, né? Você usa ali a sua munição. É a munição que você usa para se manter vivo, né? Para combater. Ou munições sobressalentes que você encontra aí conforme vai explorando o mapa, né? E um elemento estratégico, né? Você precisa comprar aquela melhoria ou eu guardo mais balas, né, para lutar. Sim, exatamente isso. Exatamente Maneiro. isso. Ele também tem como dar upgrades nas armas. Você pode, por exemplo, ter ali um rifle, né? Um rifle de assalto. E o teu rifle tem uma luneta ali, por exemplo. E aí você vai encontrar um rifle com um carregador maior. Aí você pode escolher o que é melhor para você, uma luneta ou um carregador maior. Se você tem uma capacidade de carga maior contra um monstro, é muito mais interessante. Porque o monstro não vai esperar tu carregar a tua arma, entendeu? O monstro não vai buscar uma barreira. Ele vai pular em cima de ti cegamente pra te matar. Quanto mais munição tu ter pra tirar, melhor, né? Pera, então ele é um jogo de terror? Então, eu ia entrar nesse ponto. Tem elementos. Muita gente fala que... Eu já escutei de pessoas dizendo que ele é um survival horror. Eu não considero ele um survival horror. Mas ele tem bastante momento de terror. E meu amigo, quem jogou e lembrar da parte da biblioteca, boa sorte. Pra dormir hoje. Só o nome desse jogo me dá medo, cara. Pra quem aí é carioca e pegou Metrô Rio em horário de pico, sabe do que eu tô falando. Minha cidade não tem metrô, cara. Minha cidade é pequena. Agradeça por isso, mano. Em Londres eu pegava o metrô. São Paulo é maior. O metrô de Londres é algo assustador, mesmo não tendo, né, o índice de criminalidade igual São Paulo. Ou Rio. Tem uns ratos ali que é nível Fallout, né? Você pode montar em cima e ir embora. E eu já peguei lá metrô de manhã cedo, às 5 da manhã, e tinha rato. Aqui, meu Deus do céu, era gigante. O rato vem puxando o metrô, tá ligado? Basicamente. Já que você usou esse exemplo, Eric, é interessante isso, porque a minha experiência, como eu falei agora com o metrô, foi mais voltada pra questão claustrofóbica, né? Aquela sensação que eu tinha de estar sendo sufocado ali e tá muito fundo, né? Porque o metrô de Londres, o próprio nome diz, é underground. Então você desce 2, 3 andares pra baixo da terra, assim, ele é bem fundo, né? E a sensação que tu tem no jogo é essa. Ele não se passa 100% do tempo embaixo dos túneis, você vai pra superfície. Mas é aquela sensação de que tu tá encurralado. Quando tem criaturas vindo pra cima de ti ali e você tá naquele túnel linear, tu não tem pra onde fugir, sabe? Então aí vem esse... É o cagaço, cara. Você só pode andar pra trás e sair atirando pra frente, cara. É algo... E você... É muito interessante porque o som desse jogo é muito bem feito e às vezes essas criaturas têm buracos na parede e tu não sabe de onde elas vêm. O jogo, pra quem tem ansiedade, deve ser uma maravilha, né? Então, eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu acho que ele não é 100% terror, então eu acho que ele tem a dosagem certa, tá? Ele vai... Porque assim, você combate não só criaturas, como humanos. Né? Como eu falei, o ser humano sempre acha uma maneira de se matar independente da situação, né? E eu acho que o 2 é até um pouco mais forte que isso. E o 3, eu acho que chega... Cara, o 3 chega a ser... É uma coisa até que me incomodou um pouco. Mas focando no 1, ele... Assim, indo pra outra parte do jogo...
questão ali da gameplay dele, né? Ele não é um shooter frenético como é aí os Call of Duty da vida aí, essas aberrações aí. Ele é um shooter que tu precisa ter um pouco mais de estratégia, porque recursos são limitados. Vamos começar daí. E quando eu falo recursos, é o kit de primeiros socorros, munição. E se você tá na superfície, você tem a máscara de gás, filtro, e você tem que tomar cuidado pra máscara de gás não quebrar. Porque se quebrar, você tem que sair correndo achando uma no chão, né? Então você precisa, radiação também, tomar né? cuidado. Isso, exatamente. Como estourou as bombas nucleares, ninguém consegue sobreviver na superfície sem uma máscara de gás, né? E o jogo ele tem essa questão de estratégia também na IA dele. Não que a IA dele seja aí a coisa mais inteligente do mundo, mas eles te flanqueiam. Eles jogam granada para você sair da cobertura, né? Você pode escolher ser stealth ou não, né? E mais um ponto também interessante, que aí isso não é spoiler, isso é explicado no começo. O jogo ele vai te mostrar que nem sempre matar tudo que se move é a melhor solução. O jogo vai te jogar essa questão moral. Por que tu tá matando essa pessoa aí? Você sabe se ele é bandido? Ah, a pessoa tá me atacando. Tá, tudo bem, mas nós estamos em um ambiente hostil. Entendeu? Então, o jogo ele vai ser bem sutil nisso e você precisa entender se é realmente pra matar aquelas pessoas ou não. Mas você tem escolhas dentro do jogo, Lucas? Que eu saiba, primeiro, não tem consequências, tá? É que faz tempo eu não lembro. Eu lembro do final do primeiro, eu lembro como acontece o final, mas eu não lembro se você consegue fazer escolhas no final. Me desculpa, gente, tem um tempão que eu não jogo. Eu lembro que o 3, as ações que você toma vai definir o teu final. Isso eu tenho certeza, tá? Mas o primeiro eu não me lembro muito bem. Só que tem um NPC que vai deixar isso bem claro pra ti, e é o jogo te explicando que essas escolhas que você faz são moralmente importantes. E aí, desculpa, eu não vou lembrar se vai mudar ou não o final. Joguem pra descobrir e depois me contem que eu não lembro. Entendeu? É basicamente isso. Cara, pelo que você falou do jogo, ele me lembrou muito aquele Stalker. Parece uma mistura de Stalker com o Fallout. Ele é parecido porque Stalker é um jogo russo. Na verdade, Stalker seria um jogo ucraniano, seu burro. O Metro, ele é um jogo que se passa na Rússia, então talvez a estética, principalmente das máscaras de gás ali, são parecidas, né? Só que o Stalker, ele é assim, eles também têm um pouco de semelhança na questão da estratégia, porque o Stalker também é um jogo mais estratégico, tu não pode ser Rambo, tá? Que senão vai dar problema pra ti. Só que o Stalker, ele é mais survival nesse caso. Você tem mecânica de fome, você tem também questão de munição. Apesar de eu acho que o Stalker, os recursos são mais abundantes. E o Stalker é mundo aberto, né? E você consegue... Mundo aberto não, eles são sessões, né? Ele não é um RPG, obviamente, né? Mas ele não é tão linear. O Stalker o Metro 2033, ele é 100% linear. Então tem essa diferença, né? Mas Stalker é outro jogo sensacional, tá? O último eu quero jogar ele ainda, o último que lançou. Eu joguei 1 horinha ou 2 ali, cara, já deu pra sentir a vibe que é excelente igual aos últimos jogos, tá? Então, o que eu posso resumir? Não seja um Rambo em Metro 2033, tá? Se você tem cu, pode jogar, porque eu não acho que seja um jogo assim que vai te passar tanto medo, tá? Tem versões remasterizadas aí para console, PC, Xbox e tudo mais, com legendas em inglês, infelizmente, tá? Não tem versão em português, mas eu lembro que no PC aí tem
tradução de fã, então, tá? Fica à vontade aí pra jogar, que é excelente, tá? Muito obrigado, Lucas, por ter trago aí o Metro 2033. Apesar de ser FPS, você até que me vendeu bem o jogo. Gostei do que vi aqui nas gameplay e do que você falou. Joguinho bem interessante. Ele é algo fora do que... Cara, ele é totalmente fora do conceito FPS que tu imagina, vai por mim. Eu concordo com você. Especialmente a forma que ele usa o trabalho de sombra pra ter esse meio elemento de terror, esse ambiente mais claustrofóbico. E também como mecânica stealth. Ih, me perdeu no stealth. Eu sou o cara da violência. Você tem escolhas, né? Falando em violência, eu queria aproveitar pra trazer o joguinho que eu escolhi, que eu acho obrigatório pra quem é fã de jogo de ação, de hack and slash, de talvez até um character action também, que é o God of War. E não, eu não tô falando do God of War de 2018. Eu tô falando do God of War de 2005. Sim, aquele lá do PlayStation 2. A origem da saga do Kratos lá no PlayStation 2. Onde apertar bolinha era apertar... Você sabe o quê? Eu vou chegar lá. Bom, o que é esse God of War, né? Ele é um jogo de ação, hack and slash, lançado em 2005 lá pro PlayStation 2. Ele conta a história, o início da jornada do Kratos, né? O espartano favorito de todos os gamers aí. Só que nessa época, né, o Kratos ele era um personagem muito mais bidimensional. Ele tinha a história trágica dele, né, que a gente descobre no decorrer do jogo qual que é, mas ele era um personagem muito mais simples. Ele tinha muita raiva, ele tinha uma missão e ele ia cumprir essa missão usando essa raiva. Então, como que eu quero falar do jogo em 3 aspectos, né? Gameplay, história e, acreditem se quiser, game design. Bom, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a história do jogo e como ela é contada, na real, né? O jogo, eu não vou dar grandes spoilers, né? Eu vou cobrir ali só o comecinho, até o início da missão principal, mas só pra dar uma pincelada mesmo. O jogo começa com o Kratos em um barco que está sendo atacado por monstros, por demônios, etc. E por uma hidra gigantesca. E já ali você tem uma pequena noção do que vai ser o gameplay e a forma que o jogo apresenta essa gameplay para você. Quando você toma controle do Kratos, já aparece ali no canto inferior da tela um tutorial rápido. Quadrado é o ataque rápido, bolinha é o quadrado forte. Desculpa, bolinha é o ataque forte. Você consegue fazer um combo aí que o Lucas até brincou de quadrado, quadrado e bolinha. Que o Kratos dá 2 correntadas rápidas e depois um porradão no chão. Eu estava falando de outra coisa, Paquito. Ai, caralho, percebi agora. Ok. É o triângulo golpe É o forte. triângulo, né? A bolinha é o botão de ação aí pra começar os minigames. Enfim. Nossa, lembrei do minigame que ele tava se referindo agora. Mosquei bonito. Por que eu gosto tanto desse primeiro estágio do God of War, né? Ele não é um jogo de mundo aberto, ele é assim como o Metro 2033 que o Lucas apresentou, ele é um jogo linear. Você vai ter fases, entre muitas aspas, para explorar e para matar os inimigos, basicamente. Nesse primeiro momento do barco, ele já vai te apresentando praticamente todas as mecânicas de combate que você vai precisar enquanto você não libera magias e coisas novas. Por exemplo, nesse primeiro momento ele te apresenta os combos e os inimigos mais básicos. Ainda no barco, você vai ter um confronto com a Hydra, né? Mas esse confronto ele é dividido em partes. Primeiro você vai enfrentar uma das cabeças da Hydra. E nesse primeiro confronto contra a cabeça da Hydra, você vai ser apresentado a mecânica de Quick Time Event do jogo. Que é basicamente o que destacou ele dos demais. O que é essa mecânica? Quando você está brigando com um chefe ou até alguns inimigos normais ou maiores,
Você bate neles. Quando o HP deles, a saúde deles, chegar num limiar de vida, você não tem acesso a qual é esse limiar, mas enfim. Quando chegar nesse limiar de vida, o botão de círculo vai ficar sob a cabeça daquele inimigo. E aí você pode apertar esse botão para finalizar aquele inimigo de alguma forma. Inimigos diferentes vão ter formas de finalização diferentes. Por exemplo, um zumbi, o Kratos pode agarrar ele e empalar com as correntes do caos. Um cíclope, o Kratos vai jogar a corrente no pescoço do cíclope e bater a cabeça dele no chão para matar. A Górgona vai ter uma finalização diferente. O Centauro vai ter uma finalização diferente. O Minotauro é outra. Então, como todas essas finalizações sempre são diferentes, o jogo nunca te deixa entediado com o combate dele. Que é um show à parte, até no quesito de game design. Mas eu vou chegar lá. E aí você vencendo essa primeira Hydra, você continua avançando, né? E o jogo já te apresenta o primeiro de muitos puzzles que vai ter nele. O que é esse puzzle? Você tá aí, tudo isso ainda no barco, tá, audiência? Você tá no barco, você tem que avançar por uma barricada de arqueiros mortos-vivos que estão atirando na sua direção. Mas o seu pulo não alcança a plataforma que você tem que chegar. O que você tem que fazer? Tem uma caixa no meio do caminho, né? É um deck cheio de caixas maiores que você não consegue interagir e uma caixa menor que você consegue empurrar. Essas caixas maiores, elas vão servir de abrigo para você das flechas. Mas essa caixa menor, ela também pode te proteger de algumas flechas. O problema é, se essa caixa menor tomar muita flechada, ela quebra. Então você precisa, ao mesmo tempo que tenta avançar com essa caixa, desviar dos arqueiros que estão lá atirando em você. E nesse momento, o jogo te apresenta uma mecânica nova. Que é, você pode segurar um botão pro Kratos dar um chute na caixa e mandar ela pra frente. Então qual que é a jogada desse puzzle e a jogada de game design que o jogo vai apresentar o tempo inteiro, tanto no combate quanto na maioria dos puzzles? Você nunca tem um único problema para resolver em cada set piece. O que eu quero dizer com isso nesse exemplo da caixa? Você tem dois problemas para resolver. Você precisa levar a caixa até onde ela precisa estar para você acessar a plataforma, e você precisa, ao mesmo tempo, desviar dos arqueiros que estão tentando te matar. Mas para fazer isso, você só consegue se você chutar a caixa para que a caixa não leve as flechadas. Então você precisa pensar no que você está fazendo e balancear esses momentos de vou avançar, vou me esconder, vou chutar a caixa. Então esse primeiro puzzle, quando você está jogando ou se você está vendo alguma imagem no YouTube, parece uma coisa muito simples, ele já tem um trabalho de game design muito bom, já aqui, na primeira fase. Aí quando você avança mais um pouco, né, você mata esses arqueiros e tal, eventualmente você vai enfrentar a segunda cabeça da Hydra, que ela estoura por baixo do chão do barco. Essa cabeça da Hydra você já lida de uma forma diferente da primeira, onde você tem que deixar eventualmente essa Hydra tentar te engolir. E aí o jogo te apresenta outro tipo de Quick Time Event, que é o Quick Time Event reativo. A Hydra vai tentar te engolir, você vai ter que ficar apertando bolinha igual um louco pra ela não conseguir, e pro Kratos revidar e matar essa cabeça. Mas, quando você mata essa cabeça, o buraco que ela fez no chão fica ali. E esse buraco vai ser o acesso para você ter a sua primeira experiência com a parte de natação do jogo. Que é bem simples, né? Essa parte serve para basicamente te mostrar, te preparar, olha, vão ter partes do jogo que você vai precisar interagir com água, com natação. Vai ter que usar isso a seu favor para resolver alguma coisa. E aí você avança mais um pouco e, eventualmente, você vai topar com uma pessoa que está presa atrás de uma jaula. E a pessoa vai interagir com o Kratos falando que conhece a fama dele, conhece quem ele é, e que prefere, basicamente, morrer a ser salvo por ele. Então, até aqui com poucas cutscenes, né, e
E nessa em específico nem é uma cutscene, o jogo não para pra te falar isso. Mas ele já vai colocando na sua cabeça alguns mistérios em relação ao seu protagonista. Tipo, eu sou o campeão do Olimpo. Você tá lá cumprindo uma missão para o Olimpo, né? Por que essas pessoas não querem ser salvas por mim? Então o jogo já planta essa sementinha na sua cabeça. Avançando mais um pouco, você vai ter contato com o que é, de fato, o boss dessa fase, né? Que é a Hidra Maior. E nesse momento, o jogo... Lembrando, audiência, isso é PS2, tá? O jogo para pra te mostrar o quão grandioso ele é. A Hydra, ela é graus de magnitude maior do que o Kratos. Só pra dar uma noção do tamanho dela, a cabeça principal, no caso, né, ela não cabe na tela. É o quão grande ela é. Você precisa subir o mastro do navio pra tentar enfrentar ela. Só um detalhe, Paquito. É que você falou da Hydra, né? Que ela era gigante e tudo mais. Fazendo uma comparação com os dias com 2018, aquela serpente que dá a volta no mundo, né? Jormungand. Também é uma criatura que é uma criatura que ela é colossal. Quando você vê ela pela primeira vez, acaba tendo meio que a mesma sensação de que quando você jogou a primeira vez no PS2. Né? Tipo, foi um Sim. paralelo interessante, assim. Eu só acho que eu errei, o nome é Ouroboros, não é? Não, é o Não é Jormungandr. Ouroboros, cara. É Jormungandr Jormungandr, mesmo. é. né? Jormungandr. Mas a própria franquia God of War tem esse senso de escala muito bem feito, né? Sim. O próprio God of War 1 tem outros momentos que você se sente ali uma formiguinha. Sim, o próprio um momento um pouquinho mais pra frente, quando você tá indo pra cidade de Atenas, o jogo... Você tá passando por um corredor, né, numa montanha, alguma coisa assim, e a câmera do jogo dá um zoom pra fora e mostra o deus Ares, né, que é o inimigo final do jogo, mostra ele ao fundo, gigantesco, destruindo a cidade. Então, o jogo te dá essa sensação de escala desde sempre. Ele mostra o tempo inteiro que, apesar do Kratos ser, sim, uma pessoa muito poderosa, perto de um deus ele não é nada. O jogo sempre te coloca nessa posição de aparente desvantagem e te bota pra resolver isso. E essa luta da Hydra no barco, a luta final contra a Hydra, ela foge muito do estereótipo de luta de jogo de ação character action. Porque ela é muito mais um puzzle ambiental do que uma luta de chefe. Eu não sei se vocês lembram, mas se você tenta subir o mastro e ir direto pra cabeça principal da Hydra, as duas cabeças que você enfrentou anteriormente, elas estão no cenário e elas não te deixam subir. E aí você tem que matar elas primeiro. Só que até isso não é um negócio tão sem cérebro, tipo, só aperta botão e é isso. Pra matar a cabeça da esquerda, você tem que sim bater nela, né? Aí derrubar ela, mas você precisa usar um elemento do cenário pra finalizar ela, senão ela levanta e volta a te atrapalhar. E você tem que fazer isso com as duas cabeças. E na hora de enfrentar a cabeça principal, a mesma coisa. Você causa dano nela, você faz, só que você não finaliza ela enquanto você não fizer corretamente o Quick Time Event. E o jogo usa esses Quick Time Events de maneira assim, magistral. Porque ele usa elementos do cenário para finalizar os chefes. E isso vai ser algo... Esse God of War ele tem poucos chefes, né? Mas isso vai ser algo consistente entre a maioria dos chefes. Alguma coisa no cenário vai ser usada para finalizar eles. Da forma mais violenta e agressiva possível, né? Exatamente. É isso que é tão satisfatório. Sabe? O jogo faz questão de mostrar o quão brutal e violento o Kratos é. Até porque quando for mostrar o background dele, vai casar esse elemento de gameplay com a narrativa dele. Aquele jogo não é aquele mundo, perdão, não é um mundo de flores e arco-íris. É um mundo violento. É um mundo que pessoas vão morrer de fato.
E é um mundo onde o seu protagonista não é nenhum arauto da bondade e da justiça, não. Tanto que quando você mata essa Hydra, você tava tentando matar ela, porque ela engoliu uma pessoa que tava com uma chave que você precisava pra abrir uma porta pra tentar salvar alguns reféns que estavam lá. Quando o Kratos mata essa Hydra, a gente entra na boca dela, né? E o cara que tá com a chave tá quase caindo. Aí o Kratos segura ele, o cara agradece, e o Kratos fala, não, eu não vim por sua causa. E joga o cara lá nas entranhas da Hydra morta. E sai com a chave. Olha, desculpa, esse tipo de atitude do Kratos é meio que o que me impede de jogar hoje em dia esse jogo, né? Eu não joguei na época, eu lembro que eu tentei jogar a primeira vez, e quando eu vi que o Kratos fazia esse tipo de coisa, que eu lembro de ter jogado até a parte do Ícaro, tá? Eu meio que pensei assim, cara, vai que coisa babaca que esse cara tá fazendo, sabe? Só que assim, ao mesmo tempo que eu não gosto disso, o de 2018 só é o que é por conta desses 3 jogos, né? Exato. Que daí é meio que o Kratos tendo a evolução dele, aí tudo bem. Mas foi uma virada interessante, né, o que a franquia fez. E também é meio reflexo da época, né? Que nem a gente comentou lá no episódio Sim, dos sim. anos 2000. Tudo era dark, tudo era frase de efeito, né? Então o Kratos era muito reflexo dessa época. Ele era Mas babaca porque era uma época onde ser babaca era legal, né? Mas o problema é que o criador meio que ficou parado no tempo, né? Se for olhar depois os outros jogos que ele criou, vai tudo nessa mesma vibe. E o cara hoje em dia é o velho gritando pras nuvens, sabe? O cara tipo, fala umas coisas assim que o pessoal fala, tá, querido, volta pra casa aí que tu tá bêbado, sabe? Eu sempre evitei God of War justamente por isso também, cara. Eu achava toda essa temática. E o personagem também era muito tipo, que preguiça, tá ligado? Esses novos, apesar de mudar isso, também não me interessa, mas por outros motivos, eu diria. Eu acho o jogo em si mecanicamente é chato. Mas, porra, a importância histórica que God of War teve, de fato, isso é inegável, tá ligado? Sim, isso é. O God of War, na época que foi lançado, ele foi uma revolução nesse gênero aí de hack and slash, cara. Não tem como negar. Pô, na minha escola, porra, todo mundo falava disso, cara. Só que o pessoal chamava de Good of War, né? Que ninguém sabia falar inglês. Mas era, porra, o jogo do momento por muito tempo, cara. O bom da guerra. É o bom da guerra. Eu acho assim, o Kratos, ele foi uma subversão muito grande do que era um protagonista de ação na época. Se a gente pensar qual que foi o grande hack and slash da época do PS2 que veio antes dele, era o Devil May Cry. E o Dante, apesar de ser todo Ed e tal, ele ainda é aquele protagonista, gente boa, que vai tentar ajudar no melhor da habilidade dele. Pelo menos no primeiro, que é o que veio antes do God of War, né? E o Kratos não, ele é um protagonista com tons de cinza. Ele tem essas atitudes babacas, mas no decorrer do jogo, você vai ter acesso ao passado dele, ao que aconteceu com ele, você vai meio que conseguir... Por que Time Event te abandonar a filha? Né? Você meio que vai conseguir entender um pouco, apesar de você não ter que concordar com o que ele faz, porque ele vai fazer outras atrocidades parecidas no decorrer do jogo, mas você vai pelo menos entender de onde ele vem. Ele tá servindo aos deuses antes do barco ali, né? Perdão, depois do barco, ele questiona a Athena, porque ele já tá servindo aos deuses já tem 10 anos, e ele quer que os deuses façam os pesadelos que ele tem constantemente desaparecerem. Que pesadelos são esses? Por que ele tá tendo eles? Eu não vou contar aqui, porque a história é legal. Então vejam pelo YouTube, qualquer coisa, não sei. Mas eu não vou dar spoiler aqui. E ele recebe essa última missão, depois dessa missão do barco, que é matar o deus da guerra, o Ares. A Athena passa essa missão pra ele e ele vai ter a ajuda dos deuses do Olimpo pra isso. Aí, dando um resumo só da gameplay, passando por cima, ele vai ser aquele jogo de ação clássico que vocês conhecem. A gente vai fazer um monte de combo, vai ganhar recursos para melhorar as armas que o Kratos vai conseguir no meio do caminho.
Ele começa com as correntes do caos, mas ele consegue uma espada no meio do caminho. Também dá pra dar upgrade, a espada vai aprender combos específicos dela. Os deuses do Olimpo vão dar magias pra ele usar. Por exemplo, Poseidon dá estranhamente, não sei porquê, mas enfim, Poseidon dá uma magia de raio em área em volta do Kratos. Afrodite vai mandar você matar a Medusa, que é a rainha das Górgonas, pra dar a cabeça dela pro Kratos usar pra petrificar os inimigos. E Zeus vai dar um raio pra você atacar à distância, e por aí vai. Mas o que eu gosto muito do God of War é o quão bem pensado e implementado é tudo que ele se propõe a fazer. Por exemplo, os levels que você passa, eles, não sei se vocês lembram, mas eles sempre faziam voltas neles mesmos. O próprio barco, né? Você chega pelo convés do barco. Aí você cai no buraco que a Hydra deixou. Aí você nada até um canto. Aí sobe pelo lado do barco pra liberar, para fazer alguma coisa que vai liberar um caminho novo pelo convés que você chegou no começo. Quando você chega em Atenas, você chega pelo saguão central, que é gigantesco. Aí você vai passar pela fase, eventualmente você vai ter que atravessar uma coluna que você derrubou. E aí quando você vai perceber que você está atravessando a coluna, que virou uma ponte, você está passando pela parte de cima desse saguão central. Então os levels, eles ficam dando loop dentro deles mesmos. E estilo, por exemplo, Dark Souls, até, pensando aqui. Sim, Você é um habilita próprio atalhos Dark e você Souls. volta. Isso. Apesar do jogo ser linear, né? Você não consegue voltar, mas você tem esse senso de continuidade, né? Que você tá ali na mesma cidade ainda, né? É uma aula de level design isso aí, né? Vamos combinar aqui. Além disso, a parte do combate do jogo tem essa questão de você nunca ter um único problema para resolver por vez. E até os puzzles também. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo bem tosco para passar a mensagem. Quando você consegue a cabeça da Medusa, perdão, qual que é o poder dela? Petrificar os inimigos. Beleza. Aí o jogo te joga uns inimigos pesados para você enfrentar, que a melhor estratégia contra eles é petrificar eles e quebrar a pedra. Então o jogo te dá um recurso novo e imediatamente te mostra como usar esse recurso. Mais pra frente, ainda nessa mesma fase, você se depara com um botão no chão e um inimigo para você enfrentar. Aí você pisa no botão. Qual que é o primeiro reflexo do jogador de jogo de ação nessa situação? Vou matar esse inimigo, vou pisar nesse botão, a porta vai abrir. Você mata o inimigo, você pisa no botão. Mas quando você sai do botão, você percebe que a porta vai fechando e o botão vai subindo. Então não é isso que você tem que fazer. E esse inimigo fica dando respawn. Então, o que você faz? Você atrai esse inimigo pro botão, petrifica ele para ele ficar no botão e avança. E isso é feito sem nenhum tutorial. O jogo não para a sua jogatina, ele não para a ação para te dizer, olha, você tem que petrificar esse bicho em cima desse botão aqui. Não, ele te deu a ferramenta, te mostrou como usar essa ferramenta lá atrás e te apresentou um problema para resolver usando a ferramenta que você acabou de adquirir. Isso é uma forma de tutorial orgânico. Eu acho que... Por que eu trouxe esse exemplo aqui, né? Eu acho que esse jogo, com o decorrer do tempo principalmente, ele apanha muito por parecer um jogo muito simples na superfície. É só um jogo de apertar quadrado, quadrado, triângulo e você vai matar todo mundo. Até isso tá errado. Quando você, de fato, volta pra jogar o God of War e analisa o game design dele. Por que isso tá errado? Vou dar um exemplo ainda nessa mesma área. Depois que você mata a Medusa, você começa a enfrentar Górgonas nessa área. E Górgonas junto com inimigos que você já foi apresentado lá atrás. Como, por exemplo, esses Minotauros. Então você tem, mais uma vez, dois problemas diferentes para resolver. Por quê?
Pra bater nos minotauros, você tem que usar ataques mais pesados. São mais eficientes contra eles. Só que se você for usar ataques pesados contra as górgonas, elas desviam. Elas são muito ágeis, então você tem que usar ataques mais leves. Só que se você ficar parando pra bater só no minotauro, a górgona vai tentar te petrificar. E a sua animação te deixa parado no lugar, então você não consegue sair. Então você precisa, o tempo inteiro, ficar pensando nessas duas situações ao mesmo tempo e tentar resolver a situação mais fácil de resolver naquele momento. Ou seja, nesse caso específico que eu apresentei, tenta petrificar os minotauros, deixa eles parados, cuida da górgona, volta no minotauro. Outra situação que isso vai acontecer, por exemplo, o jogo apresenta um pouquinho mais pra frente um inimigo novo, um inimigo que afunda na terra e fica indo com lâminas pelo chão atrás de você. Esses inimigos, eles têm uma forma de se lidar com eles. A primeira vez que eles são apresentados, você tem que usar o parry pra parar esse primeiro ataque, e aí eles vão subir da terra e te bater de novo. E aí você tem que usar o parry de novo. Só que na próxima vez que esses inimigos aparecem, eles aparecem juntos de minotauros com armadura, que você tem que lidar de uma forma diferente dos minotauros normais. Então o combate desse jogo, ele é muito mais profundo do que o ritmo frenético dele te deixa perceber. Pra quem tá jogando, pra quem tá na ação, a resolução do problema vem de forma natural, baseado no que o jogo te apresentou antes. Mas quando você para e analisa friamente tudo que ele tá te passando ali, você consegue enxergar a aula que esses caras estavam dando lá em 2005. O que é fazer um jogo de ação bem feito? É você apresentar vários problemas pro jogador ao mesmo tempo e você deixar que o jogador entenda qual é o problema e resolva ele da melhor maneira possível. E isso o God of War faz com, cara, maestria. Não só isso. O jogo nunca fica monótono, porque você tem momentos de ação muito altos e você tem também momentos de pausa dessa ação. Tem momentos no God of War que você não vai enfrentar nenhum inimigo, você tem um puzzle pra resolver. E você tem que resolver, não tem o que fazer. A sua força bruta não vai te fazer avançar no jogo. Você tem que pensar, olhar o cenário e resolver aquele puzzle. E a última contribuição que eu quero mencionar, né? Não sei se vocês lembram, mas vocês já notaram que entre as 7 pistas de ação você sempre anda num corredor que faz zigue-zague? Vocês lembram disso? Não, eu joguei muito pouco, eu não lembro disso. Eu nunca joguei. Então, Sim, lembro. Então, essa era uma técnica que os desenvolvedores criaram naquela época para dar tempo do jogo carregar as áreas maiores. O mesmo vale pro 2018, né? Sim, mas é isso que eu tô querendo trazer. Essa técnica de disfarçar o loading vem lá de 2005. Até nisso ele fez escola. Interessante, bem interessante, eles usaram a mesma coisa. Exatamente, porque o PS2 ele tinha um poder de processamento legal, tanto que tem áreas nesse jogo que o chão é espelhado. E você vê a reflexão do Kratos se movendo ali em tempo real e o jogo não trava, não fica lento, nada. E ele tem essa técnica de loading pra, primeiro, nunca tira o controle do jogador. Então o jogo, mesmo em momentos de calmaria, ele não fica tedioso. E segundo, dá tempo do aparelho processar aquela grande cena que vem depois, ou aquele grande cenário que vem depois, pra te maravilhar. Pra te mostrar, nossa, como isso aqui é foda. E se você olha ele hoje, ele é um jogo bonito, apesar de ser 3D. Ele é um 3D que envelheceu muito bem. Ele é um jogo bonito até hoje. E, como eu já disse... Nada que um bom emulador a 4K não resolva também qualquer coisa, né? Por que eu trouxe esse jogo aqui? Por que eu acho ele um jogo essencial? Eu não acho ele só essencial pra quem gosta de jogo de ação. Eu acho ele essencial até pra quem quer trabalhar com jogos e quer um dia trabalhar com um jogo de ação. O God of War de 2005, ele é uma aula de game design, ele é uma aula de como você faz momentos de ação dentro de um jogo, e ele é sim também uma aula de codificação e uma aula de
como nunca tirar a imersão de quem tá jogando durante a jogatina. Então, assim, eu recomendo demais quem tiver a chance de ou emular o jogo, ou conseguir jogar ele no PS2 mesmo, mas vençam esse preconceito que se criou com esse God of War de 2005, de que ele é um jogo pra quem não tem cérebro, ele é um jogo feito de qualquer jeito. Ele não é. E tenho certeza que quem jogar vai se surpreender com o nível de qualidade que esse negócio tem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar a gente em mais esse episódio maravilhoso. Queria agradecer aqui aos meus colegas de mesa que me acompanharam nessa loucura. Eric, se despede aí do pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado por estar aqui por mais um episódio. Meu colega de construção de metrô aí, Lucas. Pessoal, muito obrigado por ter escutado hoje. Não se esqueça aí de comentar, seguir, avaliar aí, por favor. A gente quer saber o que vocês estão achando. Muito obrigado. E por último, mas não menos importante, o homem que perdeu todo o céu, Paulo Nagahara. Isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção, pela audiência e pela paciência. Então, não esqueça de seguir a gente e mandar comentários. A gente adora. É isso aí, pessoal. Aguardamos os comentários de vocês. Siga a gente aí nas redes sociais. Avaliem o programa no Spotify. E a gente se vê no próximo encontro. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Cara, essa piada que No Man's Sky, mano. Puta. O homem sem céu. Tem homem no céu. No céu tem homem e morreu. Não, morreu. Aí ele tira o Pedobero de fazer piada, né? Não, mas tá aqui no Audacity. Foda-se. Este episódio foi editado por Paladino Lucas. Não se esqueça de comentar, avaliar, seguir e jogar mais videogame.